Olá você, Eureka Atualidades, redação. Um aulão preparatório para você, uma aula especial, uma aula com as ciências humanas, aqui em nossos estúdios, para falarmos com você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021, hein? Você que está se preparando para o Enem 2021, eis aqui os nossos mosqueteiros, os da evolução mesmo, hein? Do universo, da realidade, a equipe toda. Professor Oswaldo, tudo bem, meu amigo? Como é que tudo está bem, meu amigão, tudo jóia. Prazer estar aqui. Falando com a equipe Eureka, não é? Quantos anos? Só 17. Só. 17. Bem certo, pouquinho. professor Laércio? Sempre bem. Sempre bem. O Oswaldo já tinha, naquela época, quando começou a 17, ele já tinha 62, né? Possivelmente. Acabara de completar, não é? Depois já tem esse encaminhamento. Pessoal, percebam que há um complô aqui, tá? Isso aí. Tá? Há um complô. Não, eu era bem jovenzinho, mais jovem que o ilustre que falou, tá? Isso aí. Nós queremos transmitir aqui esse abraço especial. Você que está se preparando para o Enem, esse é um programa para falarmos acerca da redação, escrita do texto e por que as ciências humanas são tão importantes para escrever um texto. Vamos lá. Temas possíveis para o Enem, nos quais a história, a geografia, a geopolítica, o conhecimento sociológico, filosófico estão inseridos e você precisa transportar no texto. Tem surgido uma boataria por aí, nobres, que as competências 3 e 4 do Enem mudarão. Vamos lá, recapitulando. Vocês já vão entender por que eu entrei nisso. A competência 3 trata necessariamente do quê? A competência 3 é aquela que seleciona, organiza e relaciona argumentos, certo? E a competência 4 é aquela que desenvolve o quê? Os argumentos que você selecionou e que você organizou. Então, espera aí. Primeiro eu preciso saber argumentar, depois eu preciso selecionar o que eu argumentei. Isso corresponde a 400 pontos da prova. E os especialistas, muitos entendem que esse é um dos motivos do fracasso nas redações, não é, Laércio? A capacidade de argumentar de uma maneira que eu não tenho que convencê-lo que eu estou certo com a minha opinião. Perfeito. Eu tenho que trazer dados. Traga dados. Porque, às vezes, eu percebo que, em discussões com os alunos, por exemplo, vamos imaginar uma determinada situação em que ele precisa me questionar daquilo que eu estou falando. Ele precisa me questionar e falar que eu estou errado. Eu falo, agora eu vou dar alguns pontos aqui, você tem que dizer que eu estou errado. Mas eu não quero ouvir a tua opinião. Não vale o que você pensa. Tanto é que eu digo para ele o seguinte, não vale o que eu penso. Eu estou te mostrando números. Exemplo, uma redação que eu venho batendo, achava que ano passado seria cobrado e esse ano não se cobrou ano passado, então esse ano pode ser. Que é a questão do envelhecimento da população. Sim. É fato que precisa ter uma reforma na Previdência. Ninguém discute isso. Nós podemos discutir a forma como ela foi feita. Como ela foi feita, exatamente. Isso é outra questão. Agora, por quê? Porque tem esse e esse dado. Onde que eu vejo isso? Nas pirâmides etárias e nos censos. Veja, não é a minha opinião. Eu vejo esses números por meio do censo que o Brasil faz desde 1872, faz de 10 em 10 anos. No ano de 2020 não aconteceu, era para ter um censo. Sim. E, então hoje se faz uma estimativa. Mas eu estou trabalhando com dados. Eu não estou trabalhando com a minha opinião e nem com a sua, e sim com uma informação. Entendo. E o aluno precisa captar. Isso, não sei se é culpa dos professores, a gente precisa fazer uma autocrítica nesse sentido. Sim. Será que nós estamos realmente ensinando o meu aluno a ver dados, a ver números, a ver informações e por meio delas discutir? Veja, Lércio, aí é aquela visão que nós temos de educação hoje em dia e que às vezes fica muito apenas na visão, que é a visão construtivista de educação. Isto é, eu tenho que levar o meu aluno a construir o conhecimento junto comigo. Não é aquela visão que se tinha de que ele está ali e ele vai receber o conhecimento. Não, é. Exato. Ele tem que construir junto comigo o conhecimento. E no final das contas, muitas vezes, isso acaba apenas no discurso. E no final das contas, a gente mais dá a aula, impõe o conhecimento do que constrói junto com ele. E há uma outra questão, que para nós, historiadores, nós temos, você, professor de história, como professor de humanas de maneira geral, mas principalmente de história, você tem que levar o seu aluno à pesquisa.
não pode entregar o dado pronto. Você tem que, com ele, construir o conhecimento, levá-lo ao conhecimento. Isso é o ponto fundamental. Quer dizer, dê os diferentes lugares onde ele pode buscar o conhecimento e, junto com ele, vão construindo, vão indo além daquilo que está posto. E essa reflexão do professor Oswaldo ela é perfeita no seguinte sentido. Quando você traz o aluno a essa reflexão própria, ele acaba internalizando esse conceito. E é nessa hora é a apropriação, que ele coloca nas provas. O Laércio citou com bastante propriedade. A ausência de argumentação, não para convencer ninguém. O corretor, os dois corretores, são dois corretores que olharão o seu texto redacional. Eles não querem mudar de opinião. Sim. Eles não querem ser convencidos de que você descobriu a teoria que vai revolucionar o planeta Terra. Não. Eles querem que você mostre competência linguística para escrever um texto que te levará ao ensino superior. Por quê? Porque você está fazendo o Enem. Por que você está se preparando para o Enem? Porque você quer ingressar, você quer ter acesso à faculdade, ao ensino superior. E lá no ensino superior, somos 3 professores universitários aqui. Nós sabemos que no ensino superior o que acontece? O indivíduo que vem para nós nas cadeiras dos vários cursos, ele precisa demonstrar uma competência, não é? Se não demonstra competência, vamos escrever, você vai escrever um texto de opinião. Texto de opinião sobre o quê? Não importa o curso, não é? Porque alguns da engenharia não tem, como não? Como não tem? Tem. Como você vai desenvolver um trabalho de conclusão de curso, por exemplo? Não vai. Se você não tiver um bom desenvolvimento de escrita, de conhecimento, de pesquisa, parte de um trabalho de conclusão de curso, um TCC, é pesquisa. É a parte mais importante desse trabalho. Se você não se desenvolveu nesses caminhos, vai ficar muito difícil, vai ficar extremamente difícil. Não é à toa que, por vezes, alguns que entram nas universidades acabam depois saindo, sim, né? Porque não chegaram devidamente preparados lá. E às vezes a gente comenta muito a questão do, para você saber escrever, para você saber desenvolver, você tem que ler. Sim, sem dúvida, tem que ler, mas também você tem que escrever. Tem que se voltar à escrita, porque quando você se volta à escrita sobre um determinado tema, aí é que você vai se dar conta, mas peraí, está me faltando argumentos sobre tal assunto. E é nesse momento que falta um argumento para você, é que você vai à pesquisa. E você se enche dos argumentos, se apropria dos conhecimentos para escrever com mais propriedade. Perfeito, né, professor Laércio? É essa linha de pensamento. Tenha consigo, até o dia da prova do Enem, o hábito de abrir a página do IBGE. Veja, até o próprio IBGE já fez uma seleção de quantas vezes ele foi citado diretamente. Diretamente nas redações. Não só na redação. As questões objetivas também. As questões de maneira geral. É uma coisa sensacional. Por quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a instituição que cria dados do que você imaginar. Se a pessoa é gorda, magra, alta, baixa, tudo ele cria dados. E esses dados são lá para interpretar. Você tem que ter, então, o hábito de pelo menos 2, 3 vezes por semana ler a página do IBGE como um jornal. Sim. Faça este exercício. Por que você vai fazer isso? Você vai aprender a ter dados consigo. Opa, ele publicou tal coisa sobre o quanto o brasileiro está vivendo, a quanto aumenta a nossa média de vida a cada ano, que é mais ou menos 2 meses. Cada ano, mais ou menos, o brasileiro ganha 2 meses de vida. Claro, isso é uma média. Então você vai ler um dado e daí vai escrever segundo, de acordo, conforme o IBGE. Você não precisa acreditar nisso, você vai citar o dado. É a questão das mortes, a questão do que se consome. O IBGE trata o que é inflação, o que é IPCA. O IBGE trata de questões ambientais, trata de dados ambientais. Tem que consultar. A página do IBGE é obrigatória. Inclusive tem para as questões, Marlos, e tem quantas vezes você precisou para fazer a redação do Enem, quantas vezes você precisou do IBGE para ter um argumento de autoridade. Tem essa conta. Argumento de autoridade. De onde eu tiro? As ciências humanas são essenciais. Vale a pena, você fará a prova. E a prova do Enem, no primeiro dia, aquele primeiro bom domingo, ela tem hoje essa sintonia. Ciências humanas e linguagens. Diante de si, 90 questões objetivas.
40 delas em linguagens, eu deixei as 5 de lado, constituindo a língua estrangeira moderna, espanhol e inglês, e você as deixa. Embora, muitas vezes, nas questões de espanhol e inglês também estejam ali inseridos conceitos de linguagens, conceitos de ciência da natureza e conceitos das ciências humanas. Mas você tem as 40 e terá as 45 de ciências humanas divididas justamente geografia, história, sociologia, filosofia, não é? E irmanadas. Você precisa dar uma olhadela ali. Muitas vezes a redação é auxiliada por autores que foram mencionados na prova de ciências humanas. Então vale muito a pena esse olhar para a construção. Construção onde? Nessas duas competências que citei, a 3 e a 4. Essas duas competências, os 400 pontos, requerem esse conhecimento. E por que eu falava no fracasso, né, amigos? Aí que está o fracasso. Vamos para você anotar agora, você que está conosco. Vamos lá. Partindo do pressuposto do ano passado, 2019. 2019, quantas redações se fizeram presentes com nota máxima? Quantas redações? Em 53. 53 com nota máxima. Isso no universo de mais de 3 milhões de textos corrigidos. 3 milhões, estou arredondando, quase 4 milhões. Muito bem. Ah, mas foi em 2019, não é, professor Oswaldo? Pois é, em 2018, o professor Laércio sabe muito bem, foram 55 redações com nota máxima. Espera aí. No ano anterior, 2017, foram 53. No ano anterior, foram 72, certo? Já estamos em 2016. E depois foram 104. E lá atrás foram 250. Então você vai pegar assim, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19... o número de redações com nota máxima, nota 1000, 250 foi o índice maior, 53 o índice menor. Se fosse a casa do milhão seria pouco, do 1000 seria pouco. Sim. É inaceitável. Será que aí é uma autocrítica como escola a gente precisa pensar, né? O que nós estamos fazendo e o quanto esses alunos estão praticando. Mas veja, nós historiadores, a gente costuma dizer, né, que até é uma frase que às vezes as pessoas param e ficam pensando, né, que a gente costuma comentar que as fontes falam conosco, né? As fontes falam conosco. Fantasmagórico, né? Mas sabe por quê? Não, e ela conversa com você, ela responde as tuas perguntas. Por quê? Como assim? Porque quanto mais conhecimento você tem, na hora que você olha por um determinado dado, como você falou, ou para uma determinada fonte histórica, as tuas perguntas serão mais elaboradas. Você vai perceber aquilo de uma melhor forma, de uma forma mais preparada. Então, realmente, a fonte vai falar com você, porque você vai saber o que perguntar e ela vai te responder. Perfeito. Está aí a primeira abordagem. Você está conosco acompanhando essa conversa boa sobre a produção de textos. Você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Lá vamos nós, nesse trabalho que é um trabalho social, que é um trabalho voluntário, especialmente aqui nesse momento de atualidades, olhando para o Enem, 2021. Enem nas suas possíveis 4 provas, né? 2 agora no início do ano e 2 lá no final do ano. Esperamos que isso aconteça. Então você está nesse processo de preparação, ladeado, estou pelos professores Oswaldo Siqueira e Laércio de Mello. Nosso intervalo culturalíssimo. Você fica conosco pela ISTV, pela RMC TV, fica conosco também pela TV Profissão e você nos acompanha pela TV Lumen e pela TV Evangelizar. Intervalo, já voltamos. Olá, tudo bem com você? E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos para Enem para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o Enem, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Educação de qualidade em qualquer lugar.
Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado Prêmio Nacional de Inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Olá, você que está conosco, hein? Está acompanhando o quê? Está acompanhando a Eureka, atualidades 2020 e 2021. Professor Laércio, que está conosco, vamos nos despedir de professor Oswaldo Siqueira, que sai agora, hein? Vai Ele melhorar, mal esperou. né? Vai melhorar. Vai melhorar. Melhorará o programa. Não, vocês estão vendo, gente, pelo amor de Deus, eu mereço isso. Não, eu mereço isso. O câmera aqui, ali. Aqui. Aê, beleza? 30 Eu mereço anos depois. isso. Tenho amizade por esses ilustres, pelo Marcos, né? Tenho amizade. Então, perfeito. Tchau, professor Oswaldo. Tchau, hein? Vai em Tchau, casa, gente. vai Abraço, pra hein? caminhada. Tchau. Professor Oswaldo Inter. despede de nós, ele vai para a faculdade agora lecionar. Você vê que aqui os professores, eles trabalham aqui, mas também atuam diretamente na sala de aula. E mesmo em pandemia, algumas situações requerem a nossa presença viva ali. Enquanto isso, o professor Laércio e eu trocamos ideias. E entra em cena daqui a pouquinho a professora Josiane Ribeiro. Professora Josiane Ribeiro, e a essa altura o Kleber, no GC, o nosso querido diretor, ele está dizendo assim, professor Mário, você não passou o GC da professora Josiane. Então agora eu estou falando lentamente. A professora Josiane Ribeiro é professora de espanhol, hein? Professora Josiane, de espanhol, daqui a pouco com você. Conosco, ao vivo e em cores. Obrigado, professor Oswaldo. Eu que agradeço. Professor Laércio, vamos tricotar aqui os dois, já passando para o professor Laércio, puxando aquilo. Laércio, a geopolítica nas questões de redação. Onde é que eu posso usar os conhecimentos da história? Porque os temas, por exemplo, o tema da imigração, que já pintou aquela época. Ter conhecimento de geopolítica naquele instante faria muito bem ao aluno, né? É porque, vamos pensar, foi uma opção que o Brasil fez pelas duas migrações, entre aspas, pelas duas. Uma migração forçada, transformando as pessoas em escravas, os escravizados, não os escravos, usar o termo escravizado e não mais escravo é fundamental. Depois de 300 anos, resolvemos não mais ter escravos. Aí vamos branquear a população. E aí faça um projeto para atrair europeus que iriam, entre aspas, deixar a população branca. Sim. No país. E isso foi se perpetuando e hoje nós vivemos um conflito tremendo. Né? As pessoas, né, ainda, eu sempre ouço as pessoas falarem, eu sou contra as cotas, Engraçado, né? Você tem todo, agora nessa câmera aqui, você tem todo o benefício do escravizado. Você recebeu e recebe todos os benefícios do escravizado. Trabalhou, sofreu, produziu. E o escravizado, e os filhos e os netos desse escravizado recebem todo o malefício de terem sido escravos. E nós não podemos hoje, se eles reclamassem isso do ponto de vista trabalhista, seria impagável. Sem dúvida, então, professor Laércio. A gente precisa entender um pouquinho mais essa história da migração, pensando nos escravizados. Perfeito. E agora, que bom, vamos saudar. Olha como mudou a percepção humana aqui desse lado. Professora Josiane, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Muito bem-vinda, professora Josiane, que é professora titular da Unintertec, é professora da Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter, que nos visita aqui, porque também é professora de língua estrangeira moderna de espanhol do pré-ENEM, não é, Laércio? Sensacional. Aqui. Eu gostaria de inglês, espanhol
sofro demais. Então, Professora Josiane, muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Muito bem, nós estamos falando sobre a produção de textos, a redação propriamente dita. A contribuição do espanhol nesse sentido não é na escrita, evidentemente. Embora eu possa lhe dizer, Josiane, que eu já tenha corrigido textos nativos de outros países da América do Sul que fizeram a prova do Enem, colocaram, é perceptível. Eu separei 2 textos que eu tenho guardados até hoje nesse sentido, né? Por quê? Porque foi curioso, né? Ele tentava se expressar. Mas o que o espanhol pode trazer de relevante na escrita para nós, como agregador? Bem, então as duas línguas são semelhantes, né? Nós temos a semelhança do português e do espanhol, 80% de semelhança. A estrutura em si, né, traz essa contribuição ao texto, né, em termos estruturais. Só que também estudar a língua espanhola, os que estão, né, se dedicando aos estudos do espanhol para fazer a opção, né, fizeram a opção para a prova, eles também vão dialogar aí com esses textos que trazem esse conhecimento de mundo, a questão que vocês estavam comentando agora há pouco, né, ter argumentos, ter dados. Então, nesse sentido, também colabora, né, porque nós estamos falando de idiomas próximos, com histórias muito semelhantes, né. Nós temos aqui no nosso Brasil, né, colonização portuguesa, mas tivemos a presença espanhola por aqui também, né. Então, os nossos textos trazem muitos dados em comum. E isso favorece a ajuda. O sul do Brasil era mais espanhol do que português. Curitiba não era portuguesa, Curitiba era espanhola. Estava dentro do território espanhol. Né? Veja como as variantes trazem isso. Esse conhecimento, para você que se prepara para escrever um bom texto, sempre é relevante. Muitas vezes os alunos nos perguntam, né, Laércio, nós já demos muitas aulas em conjunto em muitos lugares. E os alunos sempre perguntam, e aí, professor, sugestões, dicas de tema? Como as pessoas perguntam isso, né, Laércio? Primeiro, e aí? Às vezes acerta, às vezes não. Diga assim, nós já tivemos a felicidade, Laércio e eu em especial, de acertarmos propostas temáticas. Nós já vínhamos discutindo a questão da mulher, foi exatamente esse tema que foi gabarito, né, Laércio? E nós... Justamente gabaritamos aquele tema, mas não porque nós tenhamos esse domínio de adivinhação, não, a profecia, mas porque você vai também por eliminação. Mas o mais importante, por que eu estou citando isso? Porque o aluno precisa ter bagagem. Porque, independentemente de temas aleatórios, de temas escolhidos, de temas sugestionáveis, esse aluno precisa ter o quê? O discernimento. Olha, é isso, eu creio que é isso que vai aparecer na minha avaliação. E ele consegue se dar bem. Então, esse é o apontamento, né, Laércio? Sim. Treinar todos os temas. Treinar todos os temas. Pegar os temas anteriores, né, as provas anteriores, nós sempre recomendamos. E daí pegam, opa, isso aqui não foi cobrado ainda, vou treinar sobre isso. E quando você faz o treino, você fala, peraí, está faltando para mim argumento de autoridade. Ele diz, nessa fala do Laércio, eu deixo claramente a você, pegue os últimos 5 temas dos Enems anteriores. 2019, você pode pegar 2 provas, foram 2 temas, o tema da prova oficial e o tema do sistema prisional. Você pode pegar os temas de 2018, seguindo o mesmo princípio, prova oficial, sistema prisional, você já tem 4. Aí você vai para 2017. Pode pegar 2 também, fechou? Então, prova oficial, sistema prisional. Com essas 6 redações feitas, caprichosamente, tenha certeza, isso dará a você bagagem. Dará a você um volume de escrita maior e melhor, fazendo com que você possa escrever bem. Então, é essa combinação que nos parece sempre relevante. É essa combinação que, para nós, ela é lógica. É você trabalhar a escrita do texto, certo? E aí, Josiane, lançando para ti, que é professora de língua portuguesa, tem formação na área também, você já corrigiu vários textos. O que você percebe quando você corrige textos de alunos? Recentemente, pelo Pré-ENEM, você corrigiu uma série de textos. Eu percebo essa falta de saber usar os argumentos que eles têm, mas no sentido de propor dados, né, de apresentar dados. Sim. Então, eles, às vezes, até usam os elementos coesivos, né, estruturais da língua. As ligações. Exato, sabem estabelecer essas relações, mas eles ainda não conseguem dialogar com esses dados. A própria proposta sempre traz dado, né? Seja em forma de gráfico, seja em forma de texto. A proposta, ela dá essa fundamentação, né? Para lançar aí o comando da questão, né?
E aí eles não conseguem trazer esses dados Perfeito. ao texto. Quando nós dizemos a você, estudante, muitas vezes, né, Laércio sabe muito bem disso, quando dizemos a você, estudante, olha, o seu texto é superficial. Não é que você não soube escrever sobre o tema, mas é que você não conseguiu fazer o aprofundamento. Então ficou ali na superfície. E como é que se vence isso? O professor Laércio falava no primeiro bloco sobre o IBGE. Então que ele, como estudante defensor da geografia e contínuo e profissional da área, ele sempre defende isso, na educação básica, no ensino superior. O IBGE é um organismo importante. Além do IBGE, professor Laércio. Deixa eu abrir aqui para eu tinha esquecido o título. Dê uma gugada lá, escreva assim, ó. IBGE explica. Aqui. O IBGE explica. Quando aparecer o IBGE explica, vai ter uma série de vídeos interessantíssimos, vídeos curtos, mas que dão a você, vou pegar um exemplo aqui aleatório, mudança na cobertura do uso da terra. Pois é, mas para que serve isso? Isso aí. Qual é o sentido disso? Pense, se você tiver que falar sobre a água, já que já tivemos mais uma vez sobre problemas sobre a questão hídrica, a questão do uso do solo é fundamental para você ter argumento de autoridade. Parece que é um título que não tem nada a ver consigo, só o cara que vai fazer pedologia, essa palavra conhecida de vocês? Não. Pedo do grego, solo, né? Estudo do solo. Olha aí, justamente. Podologia já estaria mais fácil. Mas pedologia é uma situação. Faltam profissionais no Brasil para estudar os solos e transformar essa terra numa produção. Ó, eu dei aqui um exemplo, né, da questão do solo. Mas você poderia ver sobre a IPCA. O IPCA faz parte do nosso dia a dia. A própria sigla. Sim. Quantidade de homens e mulheres. Está dentro do IBGE, a questão do estatísticas de higiene. E uma infinidade. Pois é, e aí você precisa saber. São coisas que o aluno diz, professor, mas eu não vou ficar com o computador na mão. O professor está com o telefone aí, né? Fácil, ele pode olhar. Não, espera aí. Você precisa saber que o país tem mais de 210 milhões de habitantes. Isso é mínimo? Sim. Isso não precisa levar um computador de bordo. Isso é um conceito mínimo. A professora Josiane falava em dados estatísticos. Isso é o mínimo. Saber também que o Brasil hoje é um país mais feminino do que masculino, você tem que saber. Não é? Ou seja, você tem mais mulheres do que homens no Brasil. Certo? Saber também que... E nascem mais homens do que mulheres. E nascem. Mas e por que então há mais mulheres? Porque o homem vai menos ao médico. Sim. Por exemplo, uma menina de 15 anos, ela já vai ao médico. O menino vai com uns 45. O homem só aprende a dirigir depois dos 30. Porque entre 18 e 30 é um problema, 18 e 29. Então ele morre mais no trânsito, ele vai menos ao médico. Então, faça um teste. Até como ser humano. Visite uma casa de repouso. Tem um senhorzinho infeliz no meio de umas 8 senhorinhas. Né? Porque o homem vive menos. E ele está feliz da vida. Né? Eu estou falando em brincadeira. Colírio para os olhos, né? Exatamente. Então, são dados, e dados que abastecem você, qualquer que seja a temática proposta. E aí talvez venha a sua pergunta, mas por que não é simples, né, saber temas? Porque os temas eles vêm, de alguma forma, com uma sintonia do governo. O governo vigente dá esse tom. Para não dizer sintonia, é o tom, né? Professor Josiane, é o tom, ou seja, que tom? Um tom mais progressista, um tom mais conservador, um tom mais ameno, um tom mais agressivo. Então, por exemplo, alguém pergunta assim, aborto estará presente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, no tema de redação? Pouco provável. Não vamos descartar, seria um erro descartar, mas é uma temática que traz assim 0,000001 de probabilidade. Por quê? Não porque seja um tema recorrente, mas é um tema que suscita uma série de situações que vão de encontro, vão de encontro ao que muitos pensam. É um tema tabu. E é um tema que, curiosamente, alguém que é progressista, mas religioso, vai dizer que é contra. Alguém que é progressista, ou melhor, alguém que é conservador, mas não é tão religioso, vai dizer que é a favor. Então, espera aí. Parece que houve um equívoco. Não. É que temas tabu, como redução da maioridade penal, pena de morte e aborto, são temas tabu, complexos. E eu não tenho um número que me diga para ser contra ou para ser a favor. Sim. É uma questão, entre aspas, de opinião e de orientação.
seja religiosa, seja dogmática nesse termo, nessa questão. E o que lhe parece esses 3 temas, professora Josiane? Bem tabus mesmo, né? Conflitivos, eu diria, inclusive, né? Porque, como o professor disse, não são temas que a gente pode recorrer a dados, né? Eles acabam envolvendo muito do indivíduo, de sentimento, de formação. As percepções, exato. Então, são temas assim que ficam em nosso radar, mas que acabam sendo descartados. No tema do ano passado, você teve o cinema. O desenvolvimento do cinema e a ausência desse elemento cultural em salas de aula. Foi um tema bem ameno, ele não trouxe nenhum confronto de ideias, apenas deixando claro que essa forma de cultura do cinema não estava presente para as pessoas. Muitos têm me perguntado assim, né, Josiane, Laércio, esse ano eu tenho certeza que vai aparecer pandemia na redação do Enem. Eu diria a você que eu não tenho nenhuma expectativa de que esse tema apareça na redação do Enem. A pandemia, os seus desdobramentos e tudo mais, eu não tenho nenhuma percepção de que isso possa acontecer. Mas algumas situações correlatas a isso podem surgir, certo? Porque quando se tem a pandemia diante de nós, mudando a sociedade, nós estamos aqui sem máscara só porque nós estamos com você nesse momento. Porque as máscaras estão todas ali, nos balcões aqui ao redor, e saindo daqui, terminou, Kleber nos deu o sinal, nosso diretor nos deu o sinal, fechou, tchau, até o próximo programa, imediatamente máscara para sair aqui do prédio e para chegar até os veículos, enfim, seguir para as casas, máscara, é isso, uma sociedade modificada. Então, talvez alguém possa dizer assim, eu posso ter esses conceitos, né, como por exemplo uma sociedade mascarada. Não se imaginava isso. Não se imaginava que em 2020 as pessoas estivessem com álcool em gel, que está aqui nas imediações também, coloca álcool em gel, tira, põe, está no carro, você usa também, enfim, mudou o contexto social, não é, Laércio? Inclusive é uma percepção de alguns pensadores que o século XXI começou agora. Em 2020. Turismo é um tema que pode aparecer. Sim. Se eu estivesse em seu lugar, eu diria assim, turismo. Jamais, desde 1998, Josiane, o tema turismo esteve presente. Então, a importância do turismo, a indústria, como ele gera empregos, como há países que vivem em função disso. Aí apenas o lamento, porque o Brasil tem uma capacidade turística que é avassaladora, não dá, é incomensurável. E, infelizmente, os nossos agentes governamentais, via de regra, não olham para o turismo como poderiam olhar. Mas está criticando. Não, estamos constatando. É diferente da crítica. A constatação não tem olhar para o turismo. Se tivesse, algumas coisas seriam diferentes, né, Laércio? Que o Laércio conhece o país de ponta a ponta. Ele me lembra de muitos anos atrás, ele dizia para mim assim, ficarei feliz quando eu conhecer todas as capitais desse país, é professor de geografia. e andar por todos os cantos, né, Laércio? O dinheiro do turismo é um dinheiro, entre aspas, muito fácil. Porque o cara chega, ele gasta no hotel. Ele quer passear, ele vai comer. No restaurante, sim. Não, ele já sai gastando do aeroporto, né? Pegando um táxi, assim por diante. E é um dinheiro mais... O valor, a quantidade de dinheiro real é maior do que de uma indústria. Sim. E a cadeia é muito grande, ela é muito fragmentada. Do cafezinho ao táxi, ao restaurante, ao aeroporto, ao avião e assim por diante. O que lhe parece, professora Josiane? Turismo é um tema interessante? Eu acredito que sim, ou até mesmo os reflexos hoje, como reinventar o turismo, né? Sim, sim. Por que não? Como reinventar o turismo. E é exatamente isso que nós queremos, que você, nessa série especial de programas Atualidades Redação, que fecha esse ano de 2020, encaminha você para 2021, que você esteja pensando. Que tal, então, você recebeu 6 sugestões de redação, as redações dos anos anteriores, e você pode fazer essa que é inédita. É inédita, Marlos, o turismo nunca foi cobrado. Puxa, desde 1998, pois eu lhe digo. 98 até 2008, o Enem teve uma redação, uma aplicação de prova. 2009 em diante, o Enem passou a ter 2 aplicações. Uma oficial, a primeira, para o público em geral, e depois a do sistema prisional, que o Laércio e Josiane conhecem muito bem, a PPL. E em alguns anos, como por exemplo 2014, existiram 3 aplicações, porque houve um problema de pane elétrica, cancelamento e roubo de provas. Então, você tem 3 redações disponíveis, ou seja, o elenco é de quase 30 temas possíveis. E nesse rol
de praticamente 30, jamais o turismo se fez presente. Então, olha aqui, quem sabe estejamos adivinhando. Não é adivinhação, né, Laércio? Mas estamos aqui conjecturando. É um dado, é um dado, é um tema. Como pode repetir qualquer outro. Qualquer outro, exatamente. São temáticas. Então, professores, só temos aqui a agradecer nesse desfecho de programa, deixar assim esse abraço especial a você que acompanha o Atualidades Redação Eureka, e você estará conosco nessa série especial olhando para os textos. No próximo programa, o desfile será o das ciências da natureza. Então é claro que temas ligados ao quê? Ao meio ambiente. Você terá aqui a química, a biologia, a física interagindo. Professora Josiane, muito obrigado. Bem-vinda. A professora Josiane também é responsável por esse espaço especial que estamos aqui, não é? E o professor Laércio, nosso companheiraço de vidas, muito obrigado. Muito obrigado ao nosso diretor-geral, o professor João Carlos Peters, que está conosco apoiando essa iniciativa, também a todos que nos dão esse carinho especial. E aqui o grande Kleber, que está na ponta do... e fez essa arte para nós, né? Olha aí a arte, né? A arte caprichosíssima para nós. Obrigado ao professor Oswaldo, que seguiu o seu caminho. Um abraço especial, Fundação Wilson Pickler, e é claro a todos os que nos acompanham. Um abraço aqui que eu deixo para a professora Vivian e para o Cássio do Rotary, que foram incentivadores, dizendo assim, ó, façam alguns programas, os alunos precisam, essa garotada precisa de espaço. Então está aqui um espaço para vocês, os nossos amigos também representados nesse momento. Grande abraço e até o próximo programa.